uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Hoje é o Dia do Atleta. Vamos aos destaques de hoje. Homem trans teve gravidez de baixo risco, diz obstetra. Kéfera fala sobre processo difícil em se descobrir bissexual. Assédio contra mulheres trans e travestis é uma triste realidade no Brasil. ONG Paraibana é a primeira no país em capacitar pessoas trans, travestis e não binárias na produção de moda e cultura. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia, Bicha. Deu no Metrópolis. Obstetra de parto em homem trans diz que gravidez foi de baixo risco. Publicada em 14 de dezembro de 2021 por Gabriela Marçal. O ginecologista e obstetra Emanuel Nasser, que atua no ambulatório para pessoas trans e travestis da Unidade Básica de Saúde Santa Cecília, em São Paulo, cuidou da gestação de Lourenço Gabriel e também participou do parto de Apolo, na quinta-feira, dia 9 de dezembro. O médico contou ao Metrópolis que foi a primeira gravidez trans que a equipe médica especializada no público LGBTQ+, acompanhou. No entanto, apesar de ter sido um caso inaugural no ambulatório, Nasser explicou que a gravidez em pessoas trans é totalmente saudável e de baixo risco. Nossos olhos estão acostumados a ver pessoas geralmente do gênero ou estereótipo feminino gestando, mas para gestar é preciso apenas um útero e um ovário. Se você tiver esses órgãos, você vai conseguir seguir com a gestação como aconteceu com Lourenço, disse o médico. A gestação foi de baixo risco, considerando que Lourenço não tinha nenhuma doença que pudesse prejudicar o desenvolvimento do bebê. No entanto, durante a gravidez, o casal diz ter sofrido diversas violências transfóbicas que impediram, inclusive, que o pré-natal fosse realizado adequadamente, desde o início, e colocaram em risco a integridade física e emocional do casal. Isis e Lourenço disseram ao Metrópolis que começaram a receber acompanhamento pelo ambulatório e pelo médico Emanuel Nasser apenas no 7º mês de gestação, quando decidiram vir para São Paulo. Antes disso, estavam em Recife, na cidade natal de Isis, onde enfrentavam dificuldades para terem seus nomes respeitados, discriminação e outras violências. De acordo com o médico, o ambulatório costuma acolher pessoas trans que buscam fazer a hormonização. O uso de hormônios é feito para conferir ao paciente características como massa muscular, pelos, voz, entre outras, de acordo com o gênero que a pessoa busca afirmar. É a hormonização ainda que vai definir a conduta médica em casos de gravidez em pessoas trans. Se a concepção do feto ocorrer em um período em que os pais não estejam usando hormônios, como foi o caso de Lourenço e Isis, a gestação é de baixo risco e tem o acompanhamento tradicional. No entanto, se a gravidez acontecer em meio à terapia hormonal, é necessário interromper o uso dessas substâncias e monitorar a gestação mais de perto. Os hormônios podem causar abortos e prejudicar o desenvolvimento do feto. Por isso, a recomendação para pessoas trans que desejam planejar uma gravidez é suspender a hormonização e regularizar os ciclos menstruais. A terapia hormonal é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e deve ser feita com acompanhamento profissional para evitar efeitos colaterais. Em São Paulo, esse atendimento é feito pela iniciativa Sampa Trans. O município de São Paulo tem uma rede organizada com mais de 32 unidades de saúde voltadas para o acolhimento e segmento de pessoas trans e travestis, explicou o ginecologista. Eu conheço o trabalho do Dr. Emanuel Nasser da militância das redes sociais e fiquei tão feliz em saber desse parto que ele e sua equipe realizaram. É muito importante que a gente conte histórias de pessoas trans que decidem ter filhos. É importante sabermos da existência de unidades como o Ambulatório para Pessoas Trans e Travestis da Unidade Básica de Saúde Santa Cecília. Há algumas semanas trouxemos uma matéria que falava de estrutura de atendimento do SUS para a comunidade LGBTQIAP+. Do quanto ainda somos carentes não só de uma estrutura de atendimento, mas da qualificação dos profissionais envolvidos nesse atendimento.
Eu me incluo nessa fala como integrante da comunidade, mas eu, realmente, como homem branco, cis, com plano de saúde, eu tô longe de enfrentar problemas que diariamente as pessoas pretas, as pessoas trans e travestis enfrentam. E a gente precisa compartilhar essas vivências para que possamos lutar por uma qualidade ainda maior no que diz respeito à estrutura e à capacitação dos profissionais para o atendimento de toda a população LGBTQIAP+. Quanto a Lourenço, Isis e o pequeno Apolo, desejo toda felicidade do mundo. Contem com a gente para batalharmos juntos para que Apolo cresça em um mundo melhor do que o que nós crescemos. Saúde, amor e paz para vocês, viu? Deu no Splash Wall. Kéfera analisa a descoberta da bissexualidade. Processo difícil. Publicado em 16 de dezembro de 2021 por Colaboração para Splash. Kéfera Bushman sempre falou abertamente sobre feminismo e recentemente se descobriu uma pessoa bissexual. No entanto, a atriz e youtuber revela que não foi um processo muito fácil e lamenta o julgamento que ainda existe na sociedade. Devemos nos unir e termos empatia e respeito dentro da comunidade. Devemos dar voz e credibilidade a todas as orientações e gêneros. Digo isso porque foi um processo difícil para mim. Ser bissexual é muitas vezes ser invisibilizado e descredibilizado. Existe muito julgamento como se ser bissexual é ser confuso ou então querer viver na bagunça. E vale lembrar que todos temos fases e que a tal fase da bagunça, que nada mais é do que aproveitar a solteirice e poder ficar com quem quiser, não depende da orientação. Diz a atriz em entrevista à Van Magazine. Kéfera também falou sobre a invisibilidade dos bissexuais e enfatiza a importância de corrigir caso a pessoa seja atribuída a uma orientação que não seja dela. Às vezes percebo que as pessoas nos colocam num lugar de promiscuidade. As pessoas nos fazem duvidar de nós mesmos quando falam que não é possível nos atrairmos por mais de um gênero. Na rua, se estou com uma mulher, sou automaticamente julgada como uma mulher lésbica. E se estou com um homem, sou lida como uma mulher heterossexual. Por isso, acho importante as pessoas bissexuais assumidas não deixarem de corrigir as pessoas que nos relacionam com qualquer outra orientação que não seja a nossa. Reforça. Gente, nunca é demais lembrar que o B da sigla não é de Beyoncé, não é? Piadinha tati-bitati, batida assim, porque nós ainda incorremos o tempo inteiro no erro, no equívoco grave, de colaborarmos para a invisibilização das pessoas bissexuais. A gente ainda tem o vício de querer decidir a sexualidade e a identidade alheia. E via de regra só existe viado e sapatão na nossa cabeça. Só que não. E outra, gente, não sejam indelicados, ou melhor, escrotos, em falar: nossa, te vi beijando a menina ali e achei que você fosse gay. Isso é péssimo, isso machuca. E pessoas bi, exatamente como a Kéfera disse, corrijam sim. Se trata da afirmação de quem vocês são. Nós lutamos em nome da equidade, da igualdade, da justiça social por toda a comunidade. Afinal, não acredito numa luta que exclua qualquer uma das nossas pessoas e é inadmissível que esse tipo de tratamento aconteça dentro da comunidade. Parem de decidir na cabeça de vocês a sexualidade alheia, a identidade alheia. A pessoa é o que ela disser que é e se ela quiser falar sobre sua sexualidade e ou sua identidade. Kéfera, Flor, as melhores pessoas do Vale estão de braços abertos para te acolher, viu? Só vem. Deu na Marie Claire, um corpo desejado e sem lugar, o assédio contra mulheres trans e travestis. Publicado em 14 de dezembro de 2021 por Ana Carolina Lemente. Um evento corriqueiro como comprar pão no mercadinho de bairro escancarou a ambiguidade que o assédio a mulheres trans e travestis carrega. A influenciadora digital e travesti Rebeca Gaia, de 24 anos, nunca mais esqueceu de uma manhã específica. Havia 2 homens, cada um em uma calçada, e Rebeca, que à época não havia passado pela transição, caminhou ali pelo meio. Eles me olharam daquele jeito, sabe? De cima a baixo, com desejo. Um deles apontou pra mim e gritou ao outro: tá vendo isso daqui? Isso daqui tem que acabar, tem que matar isso daqui. Só que eles continuaram me olhando da mesma maneira. A maioria dos casos de assédio acontece assim, é um desejo reprimido. A comunicadora, que já foi professora voluntária de atualidades em um cursinho popular, é didática ao explicar que os homens cis são também atingidos pela opressão imposta pelo patriarcado. Cria-se uma imagem de homens heteronormativos e isso respinga na questão do assédio, misturado ao desejo e à repressão. Uma travesti e uma mina trans são vistas como homens fantasiados. Imagina assumir que está saindo com alguém assim para os amigos numa mesa de bar. Isso quebra toda a masculinidade que esperam dele.
Não à toa, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis, principalmente negras, e simultaneamente é o que mais consome conteúdo pornográfico envolvendo trans e travestis. Uma parte desse levantamento é feito pela ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que produz desde 2018 o dossiê dos assassinatos e da violência contra pessoas trans brasileiras. A edição de 2020 mapeou pelo menos 175 assassinatos de pessoas trans, todas travestis e mulheres transexuais, em sua maioria negras, pobres e prostitutas. Em números absolutos, São Paulo foi o estado que mais matou a população trans em 2020, com 29 assassinatos, um aumento de 38% dos casos em relação a 2019, seguido do Ceará com 22 óbitos, um aumento de 100%. Em 2021, o número será maior, adianta Keila Simpson, presidente da ANTRA. Já chegamos a 175 pessoas e o ano não acabou. O dossiê será lançado no dia 29 de dezembro e nem todas as mortes aparecerão no relatório. Temos subnotificação a cada ano. Ficamos assustados porque existe uma infinidade de dados que não aparecem. Em termos mundiais, a liderança brasileira é atestada pela Transgender Europe, que monitora globalmente dados levantados por instituições trans e LGBTQIA+. Entre 1º de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021, foram registrados 375 assassinatos no mundo, o que representa um aumento de 7% em relação ao ano anterior. O relatório mostra que o Brasil representa 41% de todos os casos, com 125 mortes, seguido pelo México, com 65, e pelos Estados Unidos, com 53. Quanto à correlação com a pornografia, o Brasil é o país que mais procura por vídeos de sexo envolvendo transexuais no RedTube. O levantamento foi feito pelo próprio site em 2018. Essa matéria é de fundamental importância ser lida na íntegra, gente. O link, vocês já sabem, está na descrição do episódio. A Rebeca Gaia é maravilhosa, necessária, cuja militância, cujas vivências eu acompanho de perto nas redes sociais, foi uma das personagens dessa matéria importantíssima. E tudo que ela compartilha tem o prisma, claro, de ser uma travesti atuante na militância no Brasil de Bolsonaro. É essencial que a gente se dedique a acompanhar as vivências às quais pretendemos nos aliar. É aquela fala da Angela Davis de não bastar não ser racista, sabe? A gente tem que ser antirracista. Não basta a gente incluir as pessoas trans e travestis no nosso discurso de militância apenas. A gente tem que comprar a briga delas, porque é nossa. Porque somos todos partes de uma mesma comunidade de sexualidades e identidades. Inclusive, eu sempre faço questão de registrar aqui que o óbvio precisa ser repetido também. Pessoas trans e travestis historicamente estiveram na linha de frente das lutas pelos nossos direitos. E por linha de frente, leia-se, tomaram porrada e morreram. Corpos trans e travestis lideram estatísticas de violência contra a comunidade LGBTQIAP+. E o que nós, comunidade, estamos fazendo por essa luta? Deu no G1. Pioneira, Casa da Baixa Costura acolhe e capacita pessoas trans, travestis e não binárias. Publicado em 18 de dezembro de 2021 por Lara Brito. A Casa da Baixa Costura surge em Campina Grande como forma de coletivo e coletividade de artistas independentes que trabalham com produção cultural, musicalidade e performance. Com o tempo, amadurece e passa a ser conhecida como uma casa de ballroom. Hoje, com 14 participantes, traz poesia, moda decolonial e capacitação. Durante a pandemia de Covid-19, trabalharam na identidade visual de uma de suas integrantes, a cantora Bicharte, uma das vozes mais atuais e expoentes da Paraíba. A casa contribuiu para o início do projeto A Nova Era, da artista, assinando style, direção, produção, maquiagem, cabelo e toda a produção do seu último EP, Faces. A Casa da Baixa Costura é uma instituição, um coletivo, uma ONG e uma casa de ballroom, como explica Dorothy. Campinense, mudou-se para João Pessoa para cursar design de moda. Era uma paixão antiga já. Sua avó era costureira e Dorothy ficava brincando com os retalhos. Quando maior, acompanhava a mãe no seu trabalho, em uma fábrica de tecidos onde admirava as máquinas. A Ballroom é um movimento de dissidência que surgiu a partir de identidades trans e travestis negras dos Estados Unidos durante o surto da epidemia de HIV nos anos 80. Segundo Dorothy, a principal questão que centra todo o movimento é cuidar dos semelhantes.
Nesse momento, a maior vítima éramos nós, pessoas pretas, dissidentes. Então aconteceu essa junção, esse acolhimento com os corpos que estavam em vulnerabilidade. Com a criação da Casa da Baixa Costura, Dorothy já via mudança. Surgiram outros coletivos de pessoas trans, travestis e não binárias negras na Paraíba. Hoje a capital também conta com a House of Benvenuti, Casa das Milhões, Casa Bárbara e Kick House of Perfeitas, por exemplo. Gente, esse episódio está trazendo tantos nomes importantes da nossa resistência e isso não foi pensado não, tá? Aconteceu mesmo. Eu amo Bicharte e descobri na roteirização do episódio que ela é integrante da Casa da Baixa Costura. A gente que é milituda sabe do valor e da importância da construção coletiva da resistência. Juntos somos muito mais fortes. A gente precisa se unir, a gente precisa se juntar e contar histórias de coletivos a trazer muito esse significado, sabe? E conhecer coletivos fora do eixo Rio de São Paulo é muito incrível porque o Brasil é plural e essa pluralidade, essas cores se intensificam fora dos grandes centros. A Casa da Baixa Costura surge como um coletivo de artistas e hoje capacita e acolhe pessoas trans e travestis. E sobre isso, a gente tem que se juntar, a gente tem que colaborar, construir juntos esse mundo melhor que a gente sabe que tem como existir. Que a gente sabe que não é fácil, que não é simples, mas que tem como existir. Ai, que episódio potente! Tanta gente que eu respeito, que eu admiro. E sério, gente, a gente foi reunindo a pauta sem pensar exatamente nos nomes. E do nada, Dr. Emanuel Nasser, Kéfera, Rebeca e Bicharte, socorro! Olha como tem gente incrível escrevendo e contando as histórias das nossas existências. Inclusive, falando em gente incrível, sacanagem. Mas falando de gente que tá escrevendo e contando as nossas histórias, eu venho por meio deste podcast pedir votos para mim, sim, porque é tudo eu. Mentira. Não, mas é exatamente por estar aqui ocupando esse espaço que eu fui indicado ao POC Awards 2021 do Gay Blog BR na categoria Comunicação. Portanto, por favorzinho, vota lá na gente. O link pra votar tá na descrição do episódio junto com as matérias. Vota lá na gente, por favorzinho. E eu falo na gente porque o nome que tá lá é o meu. Mas essa história aqui, que me levou até lá, eu não conto sozinho. Definitivamente não. Manda mensagem de voz lá no Anchor, manda na DM do Twitter ou no direct do Instagram. Manda Feliz Natal lá, gente. Pode mandar também e-mail no queobichapod@gmail.com. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Beijo, até amanhã e tchau!